Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas me pedem, muitas pessoas me perguntam. Como transformar a minha ideia, Marcelo, em negócios? É esse assunto que a gente vai estar falando hoje. A gente vai abordar aqui um passo a passo para te ajudar aí a sair do zero, para que você consiga pegar suas ideias e colocar ela em ação já, para que você consiga começar a empreender, começar a ter um negócio, tá ok? Esse é o nosso papo de empreender hoje, tá bem legal. No final sempre rola um plano de ação para você já poder aplicar tudo que a gente fala aqui para que você consiga, para você poder criar algo aí já com a sua ideia, tá ok? Vamos lá então ao cenário de hoje. Muitas pessoas acabam tendo muitas ideias, mas elas acabam não colocando em prática. Sempre a pergunta, o que você faz com as suas ideias? Muitas vezes você esconde a sua ideia. Já te disseram que ideia não vale absolutamente nada? Então você muitas vezes acaba morrendo com essa ideia, acaba não criando aí algo que poderia estar te trazendo uma renda para que a sua vida fosse um pouquinho melhor, tá certo? Então pare com isso, comece a colocar em prática as coisas, comece a buscar alternativas para você se pôr em movimento e colocar a sua ideia em ação. A sua ideia dentro de um contexto onde você consiga de fato realizar as coisas, onde você consiga realizar os seus sonhos, onde você consiga realizar os seus objetivos. É esse o propósito de a gente ter ideias, conquistar as coisas, realizar as coisas, tá certo? Só que muitas vezes vem uma pergunta, como fazer isso, né, Marcelo? Como que eu consigo colocar tudo isso em prática? De novo, a solução é agir, é buscar alternativas. Não fique pensando no ponto final. Pense no próximo passo. O que você tem que fazer para atingir o próximo passo? Tá certo? E aí você colocar isso em prática. Isso vai te ajudar muito. Essa matemática, essa lógica é colocar em operação. Não adianta nada ficar tendo ideia, outra ideia, outra ideia, outra ideia e não colocar em ação. Eu dou vários exemplos aqui nos outros vídeos de situações onde eu tive uma ideia, eu demorei para colocar em ação, foi outro lá e fez. Tá certo? Depois eu tive outra ideia e absolutamente nada em ação, outro foi lá e fez. E está ganhando dinheiro até hoje com aquela ideia que eu tive e ele colocou em operação e eu não. Então o que faz a diferença é colocar em ação, é agir, é colocar em prática as coisas, tá certo? Então pare com esse errar, todo mundo vai errar. A gente tem medo, mas tem que ir com medo mesmo, não tem outra alternativa. Tem que buscar conhecimento, se conectar com pessoas aí que vão te ajudar e ir para frente, ir para o próximo estágio. É como se fosse uma linha de ônibus ou uma linha de metrô. Sempre tem uma estação, sempre tem uma estação. É a mesma coisa a sua ideia. Você vai pensando na próxima estação, no próximo passo, no próximo ponto de ônibus. Isso vai te ajudar muito nessa lógica para você colocar em operação. E aí agora vem a minha dúvida com relação a você. Quanto é que você quer fazer isso? Qual o tamanho da sua vontade para realizar essa sua ideia? Porque o que eu vejo muito nas pessoas é que elas têm realmente muitas ideias, mas o desejo de colocar isso em prática é muito pouco. Na verdade, elas gostariam que alguém colocasse em prática para elas. Só que isso não vai acontecer. Porque o teu desejo ele é mais ou menos. O teu desejo muitas vezes é um plano B e o plano B geralmente não dá certo. Porque você fica postergando a tomada de decisão do plano A. Você não abandona o plano A. E aí o plano B não chega, o plano A nunca é bem desenvolvido e aí fica nessa situação morna, né, dentro do seu dia a dia que não acontece absolutamente nada. Pela sua falta de desejo, pela sua falta de vontade. Então a minha pergunta é o quanto você deseja, o quanto você quer colocar em prática a sua ideia. Às vezes a sua ideia é até boa, é até maravilhosa muitas vezes, só que você perde para a sua vontade, você perde para o teu desejo de querer realizar. Tá, ok? Então eu vou te entregar aqui um passo a passo onde você vai colocar isso em prática se você seguir. Óbvio que vai ter dificuldades, óbvio que vai ter complicações, porque é a primeira vez que você vai estar aplicando. Tá certo? Isso inclusive faz parte do nosso método auxílio de empreender, o nosso método, né, de realizar uma empresa, fazer com que ela cresça, fazer com que ela se desenvolva. Eu vou te passar aqui exatamente o que a gente aplica dentro dos nossos treinamentos, dentro dos nossos cursos. Okay? Então, o primeiro passo é você identificar um problema do mercado. Muito importante, não adianta você querer ter uma ideia antes. Você precisa resolver um problema. E para você resolver um problema, você precisa identificar o problema. Tá certo? Não importa o mercado, se é mercado A, mercado B, mercado de saúde, mercado de educação, encontre um problema. Tá, okay? Ouça as pessoas que sofrem esse problema, porque provavelmente elas serão os seus clientes. São prováveis clientes. Então enxergue o problema e converse com as pessoas que passam pelo problema, para você caracterizar melhor esse problema, para você entender melhor esse problema, tá certo? Com base nessas informações, aí sim você vai gerar uma solução. O que a gente faz? A gente gera uma solução e depois quer empurrar para o mercado. E aí o mercado não aceita hoje mais isso. Tá certo? Então faça essa sequência que eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso.
ok? Dentro das empresas que a gente ajuda, dentro das pessoas que a gente ajuda, eles têm muito mais sucesso, muito mais rápido. Isso não significa que você vai acertar 100%, você vai acertar 10%. E aí você vai melhorando, melhorando, para chegar em 20%, para chegar em 30%, e aí você vai ter um produto muito mais aceito no mercado. Você vai entender tudo isso e você vai criar uma primeira versão da sua solução e vai entregar isso para o seu cliente. E vai verificar se é isso mesmo que ele queria, se é isso que ele desejava, se é isso realmente que resolve o problema dele. Provavelmente ele vai falar muitas informações a mais para você poder melhorar ainda mais essa sua primeira versão. E aí você vai melhorando, melhorando e você vai chegar num resultado muito mais avançado. Você vai testar essa primeira versão com alguns clientes inicialmente, você vai ampliando esses clientes para verificar quais são as informações que são necessárias ter para você melhorar cada vez mais e aí, obviamente, ajustes e mudanças necessárias. Tá ok? A primeira parte ela é essencial, você encontrar o problema, enxergar as pessoas que estão sofrendo por esse problema, captar as informações e aí é nadar de braçada quando isso acontece, tá bom? Montar um modelo de negócio e ampliar isso cada vez mais, crescer e se desenvolver aí em termos de processos, de operações, de treinar pessoas, trazer time para dentro da empresa e aí você com certeza você vai ter muito sucesso, tá certo? Então são essas as etapas que a gente coloca para você colocar transformar a sua ideia em negócio e eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito sucesso. Muitas vezes as pessoas elas querem os resultados muito mais rápido, elas querem os resultados de forma imediata e isso não acontece porque a gente precisa ter todo esse passo a passo aqui para você poder realmente enxergar o que precisa ser feito. Coloca tudo isso em operação que eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa com você e aí você comenta aqui com a gente no futuro se deu certo, quais foram as dificuldades, que a gente vai comentar em cima daquilo que você colocar aqui pra gente, tá bom? Pontos cruciais dentro desse processo. É necessário que tenha ação. Agir é essencial. Não tem como ser diferente, tá ok? E é muita persistência e muita disciplina que é o que vai te garantir o sucesso, tá bom? Então você vai querer desistir na primeira dificuldade. E aí você tem que entender que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então você vai ter que ir devagarinho, você vai ter que ir quilômetro por quilômetro, avançando, e aí o resultado vai chegar, com certeza vai chegar, tá ok? É óbvio que não vai dar tudo certo, mas vai dar certo, porque você está agindo, você está tendo persistência e você é disciplinado e você entendeu a regra do jogo, que não é uma corridinha de 100 metros e sim uma maratona, tá bom? E eu, obviamente, que quero te desafiar a você colocar isso em prática, a você pegar esses passos que a gente colocou aqui e colocar em operação. E as dúvidas vão surgir. Quando as dúvidas surgirem, você vem aqui, comenta com a gente, você manda a sua dúvida pra gente e eu vou estar te respondendo pessoalmente. Se você quiser trabalhar uma coisa mais específica, mais aprofundada, a gente tem um diagnóstico baseado no nosso método auxílio de empreender, que eu tenho certeza que vai te agilizar muito mais, porque a gente vai estar te ajudando de forma muito mais apropriada, de forma muito mais intensa. A gente vai estar diretamente correlacionado. Então, se você tiver o desejo de fazer uma mentoria com a gente vai fazer um diagnóstico inicialmente com você e você entra em contato com a gente, tá ok? E eu quero entender quais foram os pontos mais importantes que você considera dentro desse nosso vídeo aqui, dentro dessa nossa aula, tá bom? Coloque aqui pra gente que vai ser bem legal bater papo com você. E para finalizar o nosso Se Liga Nessa Ideia, que é pare de perder tempo com suas ideias não realizadas. Aprenda a ganhar dinheiro com elas, coloque em operação. Faça suas ideias gerarem resultados para você, para a sua vida se tornar cada vez mais próspera. Coloque em ação, se coloque em ação o tempo inteiro, tá bom? A gente tem um método nosso de auxílio de empreender, onde você pode entrar em contato com a gente para você poder participar desse nosso método, para você verificar quais são os pontos que você precisa apresentar. Você vai ter que fazer um diagnóstico para a gente entender que momento que você está e a gente vai te colocar isso dentro da trajetória para você começar a empreender. Tem um workshop inteiramente gratuito, a partir de agora é material gratuito para você já, inclusive faz parte do nosso método, né? São aulas para você entender o que precisa ser feito para empreender, para ter perfil empreendedor, para você desenvolver um negócio. E temos um e-book de gestão do tempo, onde vai te ajudar muito a organizar o seu dia a dia a ter mais resultados, tá ok? Eu quero te conhecer, coloque seu nome, de onde você está falando e principalmente o assunto que você tem dúvida ou a sugestão de tema que você queira que a gente discuta aqui, tá ok? Fique com Deus, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!